Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Primeiro Samuel, capítulo 30, vamos ler o versículo de número 6. Diz assim: E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor, seu Deus. E o versículo 8 diz: E Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: Persegue, pois tu certamente os alcançarás e sem falta recuperará tudo. A situação aqui é mais ou menos o seguinte: Davi está com os seus homens acompanhando o rei Aquis, mas no decorrer da caminhada, no decorrer da empreitada ali, alguns filisteus que estavam com ele também, educadamente convidam a ele se retirar. Davi, então, muito fiel ao rei Aquis, eles conversam, porém os filisteus não têm muito boa lembrança de Davi. Davi então retorna com os seus homens, e quando ele chega, o texto vai dizendo que quando ele está voltando, chegando a Ziclag, ele percebe um ambiente isolado e cativo, porque todas as mulheres que ali estavam foram levadas. Eles não as mataram, mas elas foram levadas. E Davi então chega nesse versículo 4, ele estava aí diante do povo, ele chora, ele clama, ele não tem mais força para chorar, desde o versículo 4. E diante dessa situação querem apedrejar Davi. Ele está muito angustiado, o povo fala em matá-lo, o povo culpa Davi pela desolação, pelas filhas e pelas mulheres terem sido levadas cativas. E diante dessa situação, o final do versículo 6 diz que, porém, Davi animou-se no Senhor, seu Deus. É impressionante a cena. Você volta, aqui eu estou falando de um Davi que já tinha derrotado Golias, um Davi já chamado por Deus, ainda não consagrado rei, ainda não tomado posse do reinado, vamos tratar assim. Ele tinha sido ungido por Samuel, sim, mas ainda não consagrado rei. E quando a gente está diante dessa situação de desolação, as mulheres levaram os cativos, ele chora até não aguentar mais, diz o texto, mas há uma pausa no meio do choro de Davi. Ele diz que ele consegue se animar no Senhor, seu Deus. A gente precisa conseguir ter essa capacidade não humana. Isso foge completamente à nossa condição humana, mas a capacidade de fé em crer que Deus está no controle de todas as coisas. E o que está dentro de todas as coisas? Tudo. Até um ambiente de desolação, de caos, de perda. E Davi consegue se animar no Senhor. Mas além disso, isso aqui já seria sensacional para nós no dia de hoje, para que a gente conseguisse ter essa mensagem de ânimo em Deus, apesar de todos os pesares. Não é um animamento, não é um ânimo baseado em qualquer outra coisa, é um ânimo que só é possível em Deus, porque existem situações de calamidade que somente Deus pode nos animar. Isso já nos bastaria no dia de hoje. Porém, quando você chega no versículo de número 8, Davi, completamente angustiado, o texto diz que ele consulta o Senhor, dizendo se ele deveria ou não perseguir a tropa que havia levado cativo as mulheres, as filhas, e se ele deveria ou não alcançá-los, se ele iria alcançá-los. Olha que coisa louca que a gente pode pensar. Como assim? Não seria tão óbvio ir atrás? A palavra nos ensina que em meio ao caos, em meio à escuridão, em meio à perda, em meio a ambientes de completo vazio, afronta e até ambientes aparentemente de derrota, nós precisamos não apenas conseguir nos animar em Deus, mas entender que o troco, o retorno, ou a busca, ou a luta para retomar determinadas situações, por mais óbvias que possam parecer, no sentido de que eu perdi isso, então obviamente é da vontade de Deus que eu retome. Cuidado com aquilo que é muito óbvio para você. Davi consulta o Senhor e diz: é para eu ir? Eu preciso de fato retornar? O Senhor estará comigo? Essa é a chave central. E Deus responde para ele: sim, pode ir. Você vai, ou você os alcançará. Interessante isso. Não apenas nos animar no Senhor em meio ao caos, nos animar no Senhor em meio à perda, nos animar em Deus em meio às derrotas, porque o soberano é o Senhor, quem não perde é Ele, quem sequer empata é Deus, mas nós desistimos no meio do caminho às vezes. Nós queremos olhar para trás, nós queremos parar, nós queremos questionar um monte de coisas. Se anime em Deus. Não apenas se anime em Deus, mas se anime nele no meio ao caos. Em meio ao caos, se anime no Senhor, mas entenda se isso que você está fazendo aí, se essa suposta retomada, se essa suposta volta, se essa suposta busca por algo tem Deus
no centro dessa sua ação e que a gente possa caminhar animados em Deus e seguindo e fazendo a vontade dele, o consultando antes, o consultando durante e o agradecendo depois. Amém.